sofrimentos te causei, Senhor. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuto, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Olá, seja bem-vindo a mais um momento onde queremos estudar a palavra do Senhor sobre esse tema tão importante em nossas vidas, que é o perdão. Nós vimos no estudo passado, que foi lançado ao ar há pouco tempo atrás, sobre o perdoar. Você consegue? Para você que não assistiu, acesse aí o canal da igreja, da Paróquia Cristo Redentor aqui de Piabiru no YouTube, e você poderá também acompanhar este importante estudo. E hoje nós queremos, então, estudar o tema pedir perdão. Você consegue? Então, no estudo de hoje, continuando esta série sobre o perdão, nós queremos olhar sobre uma outra perspectiva a respeito do perdão. No estudo passado, no estudo anterior, nós vimos sob a perspectiva do ofendido, né? Aquele que precisa conceder o perdão. E neste estudo nós queremos estudar o perdão com base na palavra de Deus, a partir da perspectiva do ofensor, aquele que ofende, aquele que prejudica. E é preciso então ter a atitude de pedir perdão. Por isso o tema do estudo hoje é este, pedir perdão. Você consegue? Então, seja bem-vindo conosco, neste momento onde nós queremos estudar a palavra do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, em primeiro lugar é preciso reconhecer que a atitude de pedir perdão no relacionamento humano, essa é uma atitude que as pessoas não gostam muito. É preciso admitir que as pessoas não gostam muito de pedir desculpas, de reconhecer erros, assumir falhas e arcar com as consequências dos seus atos. Então essa é a situação da nossa natureza pecadora, de tentar se desviar da culpa. Veja, essa situação da natureza pecadora de tentar se esquivar da culpa ou transferir a culpa para outro, ela se manifestou logo após a queda de Adão e Eva em pecado. Então isso faz parte, é intrínseco à nossa natureza. Quando Adão foi ter com Deus, quando Deus foi dialogar com Adão sobre a queda em pecado, Adão se esquivou da sua responsabilidade e tentou jogar a culpa na mulher. E mais, ainda no próprio Deus. Por isso você vê no texto de Gênesis, capítulo 13, quando Deus questiona Adão, a resposta de Adão foi: a mulher que tu me deste para ser a companheira me deu a fruta e eu comi. Ou seja, na mentalidade de Adão, a culpa não era dele. Por mais que ele soubesse que sim, ele teve participação, mas a tentativa dele foi agir com orgulho e transferir a culpa para a mulher, e mais grave ainda, para Deus que tinha lhe dado a mulher. Pois ele disse: a mulher que tu me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Ou seja,
ele foi passivo, né? Adão não teve, na mentalidade dele ali, ele quis transmitir para Deus que ele não teve culpa de nada, ele foi apenas uma vítima de toda aquela situação. Então, esta muitas vezes tem sido a posição do ser humano com relação a arcar com as consequências das suas culpas, né? Arcar com as consequências dos seus atos. Os seres humanos querem se ver apenas como vítimas sobre as coisas e esquecem de olhar para a sua responsabilidade. E por que isso acontece? Né? Veja, o orgulho exagerado, o egoísmo, a falta de humildade são as tristes marcas do pecado que ficaram em nossa natureza e que nos impedem de reconhecer as falhas e contornar situações desastrosas que construímos em nosso relacionamento, né? Então, lamentavelmente, nós ficamos com essas marcas em nós e precisamos aprender que o maior pecado não é cometer um erro contra alguém, mas o maior pecado é não reconhecer que errou. Isto é que é grave, né? Tanto é que eu costumo dizer que não é mais o pecado que nos leva ao inferno, pois pecadores todos nós somos, né? Mas o texto de João 3,16 é bem claro nisso, né? Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que, entregando o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Veja bem, quem é que vai ter a vida eterna? Aquele que em Jesus crer. E a fé em Jesus, ela pressupõe o reconhecimento do seu próprio pecado. Aquele que não reconhece o seu pecado, a sua falha, o seu erro, não confessa uma fé verdadeira em Jesus. Pois Jesus, a fé verdadeira em Jesus, indica que ele é o salvador dos nossos pecados, o salvador da nossa vida, né? Aquele que nos concede o perdão para os nossos pecados. Portanto, pecadores todos nós somos. Não é o pecado que nos conduz ao inferno, mas é a falta de fé, né? E uma fé que leva ao reconhecimento das próprias falhas e dos próprios erros. Portanto, errar é um defeito que está intrínseco à natureza carnal depois da queda em pecado. Mas pedir perdão pelos erros é uma virtude que é construída em nós a partir da comunhão com Deus, onde o Espírito Santo, por meio da palavra, nos leva ao conhecimento do nosso pecado e à fé no perdão obtido por Cristo, né? E também nos impulsionará a pedir perdão ao próximo quando nós errarmos. Ora, se reconhecemos que pecamos contra Deus, esse pecado que cometemos contra Deus, ele muitas vezes acontece de forma horizontal no nosso relacionamento humano, né? A lei, na sua grande maioria, ela é quebrada no relacionamento horizontal. Quando nós ofendemos a Deus a partir de uma atitude errada que fazemos para com as pessoas. Portanto, reconhecer esses pecados diante de Deus, pedir perdão a Ele, implica também reconhecer que falhamos e pecamos com relação ao nosso próximo. Por isso nos orienta o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 12 a 17, que eu quero ler aqui com vocês. Diz assim o apóstolo Paulo: Vocês são um povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, aquela que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, canções espirituais.
Louvem a Deus com gratidão no coração e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai que está no céu. Portanto, vejamos aqui. Quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós pedimos perdão ao próximo, aliás, será que nós estamos ganhando ou perdendo? A partir desse texto que nós vimos agora, precisamos meditar. Pedir perdão é ganhar ou perder? Veja, Deus não agiu dentro da lógica humana do ganhar ou perder, mas ele tomou a iniciativa de reconciliar consigo o mundo, imputando a Jesus Cristo as ofensas que a humanidade tinha lhe causado. Deus oferece o próprio Filho como sacrifício propiciador para declarar paz aos culpados, oferecendo perdão dos pecados a todos os que reconhecem suas culpas e confiam na obra de Jesus Cristo. Por isso, Deus não agiu dentro da lógica que nós agimos. Nós vimos por meio do texto que foi há pouco lido, onde o apóstolo Paulo nos ensina a mudar a lógica das coisas no nosso relacionamento humano. Na nossa natureza carnal, nós não gostamos de pedir perdão porque achamos que estaremos perdendo. Achamos que estaremos nos humilhando, visto que a nossa ação é no competitivo de ganhar ou de perder. Mas nós, quando somos trazidos para a graça de Deus, aprendemos a agir pela lógica de Deus e a receber de Deus o perdão. E Deus, quando decide nos perdoar, será que Deus foi um ganhador ou um perdedor? Responda essa pergunta. Obviamente que Deus se doa para nós. Mas a obra de Jesus não é apenas uma oferta por nós, é também um exemplo para nós. Deus oferece o próprio Filho como sacrifício propiciador para declarar paz aos culpados, para oferecer perdão a todos os que reconhecem suas culpas e confiam na obra de Jesus. E Deus ganha de volta aqueles que foram afastados. Portanto, ao decidir vir ao encontro do ser humano, oferecendo o perdão dos pecados, Deus não é um perdedor, mas Deus ganha de volta a humanidade que é redimida pelo sangue de Cristo, o único e suficiente Salvador. Por isso, queridos irmãos, esta obra de Jesus não é apenas uma oferta por nós, é um exemplo para nós, visto que nós não podemos separar o sacrifício de Jesus pelo pecador dos ensinamentos que ele dá para o pecador. Desfrutar do perdão que é oferecido em Jesus Cristo significa também vivenciar os ensinamentos no âmbito do relacionamento humano. O que é que Jesus nos ensinou? Ele não apenas se sacrificou por nós na cruz, mas ele nos ensinou como viver a vida a partir do seu sacrifício. E a vida que Jesus, a nova vida que Jesus nos dá, implica também esta nova lógica, onde nós somos chamados a se reconciliar com Deus. Por isso a obra de Cristo me induz à reconciliação. A obra de Jesus, ela me dá esse exemplo, onde eu sou chamado a desfrutar dos méritos da sua obra na cruz, da sua conquista na cruz, mas a vivenciar isso também no meu relacionamento. E por isso, nesse aspecto, a reconciliação, a obra de Cristo, não apenas me reconciliou com Deus, mas me reconciliou com o próximo e me deve levar a buscar essa reconciliação com o próximo. É o que nós vemos em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24. Diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus.
Neste texto, Jesus está claramente mostrando que todo contexto de ira, de raiva, de ruptura do relacionamento humano não prejudica apenas a comunhão entre duas pessoas, mas prejudica a comunhão entre aquelas duas pessoas e Deus. Uma mágoa não resolvida, uma culpa não reconhecida, um perdão não dado ou não pedido, não vai apenas atrapalhar minha amizade com a pessoa envolvida, mas vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. É isso que nós vemos nesse texto. Então, nesse texto, nós somos convidados a refletir sobre o nosso relacionamento humano, pois ele não tem apenas consequências no âmbito horizontal entre os homens, mas qualquer mal resolvido no relacionamento humano implicará também sérias consequências no meu relacionamento com Deus, né? na minha comunhão pessoal para com Deus. E é isso que Jesus mostra nesse texto, né? Porque ele diz claramente: se você está oferecendo uma oferta no altar a Deus, ou seja, você está cultuando a Deus, mas você lembra que o seu irmão tem alguma queixa contra você, para tudo, deixa ali a sua oferta, deixa o seu culto e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Não é possível celebrar uma paz com Deus sem antes celebrar também a paz com seus irmãos. Não é possível que a paz celebrada com Deus, vivenciada na comunhão com Deus, não se estenda, né, também para com os nossos irmãos, com aqueles que nós temos relacionamento pessoal e humano aqui na Terra. Por isso, nós temos alguns motivos para ter atitude de reconciliação. Se ofendemos, devemos procurar nos reconciliar com o ofendido como se tivéssemos ofendido a Cristo. Se formos ofendidos, devemos procurar nos reconciliar com o ofensor como Cristo fez para conosco. Essa é a atitude do cristão. Tá? O cristão não deve ficar esperando. Se o cristão é o ofensor, ele deve procurar se reconciliar como se estivesse ofendido a Cristo. Ora, não é isso que nós fazemos na nossa comunhão com Deus quando nós confessamos os nossos pecados? Obviamente que a reconciliação entre nós e Deus não é uma atitude nossa, mas é um oferecimento. É Deus quem nos dá a oportunidade de confessar a Ele os nossos pecados. É Deus quem cria em nós o arrependimento. Mas nós abrimos o nosso coração diante de Deus e reconhecemos que somos culpados. Pedimos a Ele perdão, a partir da oportunidade que Ele nos dá com a sua obra na cruz. Portanto, se fazemos isso também, se fazemos isso com Deus, por que não também fazer na nossa comunhão humana, na nossa relação humana? Se nós somos aqueles que ofenderam, não há por que ter orgulho e não pedir desculpa. Vamos nos reconciliar confessando os nossos erros, assim como nós nos confessamos culpados diante de Deus. Ou então, se não fizermos isso, a nossa confissão de pecados está sendo uma mentira e uma hipocrisia. Agora, se nós fomos os ofendidos, nós também devemos procurar nos reconciliar com o ofensor, como Cristo fez conosco. Pois, afinal, na nossa comunhão, na nossa relação entre nós e Deus, quem foi o ofendido foi Deus. Foi Deus quem foi o ofendido. Nós somos ofensores. No entanto, quem teve a atitude de buscar reconciliação não fomos nós, foi Deus. Deus é quem, mesmo estando ofendido, oferece o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Veja, se você é ofensor ou ofendido, devemos pautar nossas relações humanas não com o instinto de ganhar ou perder, mas de dar e receber. Pois foi Deus que fez, né? Deus fez isso em relação a nós quando entregou a Cristo, por meio de quem nos reconciliou consigo mesmo. Por isso nós devemos ter atitudes de reconciliação. Não devemos ficar nadando no orgulho, né? Não devemos ficar pautando nossas relações humanas na dureza do nosso coração, mas sim na obra do Espírito Santo, que é trazida para nós através da palavra de Deus. Em Romanos 12, versículos 9 a 21, perdoe pela escrita,
pois ali consta versículos 9 a 1, né? Mas na verdade é 9 a 21, Paulo nos fornece argumentos importantes para que tenhamos atitudes de reconciliação. Diz assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns com os outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos na humildade. Não sejais sábios em vós mesmos, e a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, nem dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Veja a recomendação que o apóstolo Paulo nos dá. Esse texto nos mostra que o pedir perdão de forma autêntica é, em primeiro lugar, uma demonstração de que já recebeu a cura do perdão oferecido por Deus. Aquele que tem humildade de pedir perdão está demonstrando um gesto de grandeza, advindo da ação do Espírito Santo em sua vida a partir da boa comunhão com Deus. Por isso, pedir perdão é uma atitude clara de uma fé forte. Pedir perdão não é uma fraqueza, mas é uma demonstração de que o Espírito Santo está atuante na sua vida, dando-lhe humildade, dando-lhe uma fé forte, viva, eficaz, uma fé que não está apenas em palavra, mas está sendo vivida de forma muito clara no relacionamento humano da sua vida. Veja, queridos irmãos, praticando a reconciliação. Para praticar a reconciliação, para colocar em prática a reconciliação, é preciso, então, saber pedir perdão em consequências dos erros que nós praticamos. E por isso é preciso derrubar alguns preconceitos, né? Veja lá, não há ninguém mais corajoso do que quem é capaz de se vestir com a humildade para pedir desculpas. A nossa sociedade continua associando o ato de pedir perdão com fragilidade, né? As pessoas acham que aquele que pede perdão é porque é frágil, é fraco. Por isso nós precisamos derrubar esse preconceito e mostrar que na verdade não. Aquele que pede perdão é corajoso. Ele é capaz de se vestir com humildade. Então não há ninguém mais forte, mais corajoso do que aquele que se veste de humildade e vai e pede desculpa reconhecendo os seus erros. Também é importante o contato visual e o uso da assertividade. É preciso olhar nos olhos com sinceridade. Olhe nos olhos das pessoas que você feriu para lhe dizer com clareza onde você se enganou. Tenha essa sinceridade, né, na sua atitude. Justificativas, né, desculpas, tentar se colocar como vítima, como Adão fez, não vai levar a nada e não vai construir um bom relacionamento. Mas é preciso olhar a fundo nos olhos da pessoa que você machucou e pedir com clareza, com sinceridade, expondo o seu erro e pedindo desculpa. Reconhecer a própria responsabilidade. O arrependimento, para que seja crível, para que ele seja acreditável, ele precisa estar acompanhado sempre da clara vontade de mudar atitudes para não repetir os danos causados. Então veja bem, não adianta apenas pedir desculpas e depois continuar na mesma atitude. A desculpa
O arrependimento, ela é um giro de 180 graus, que significa que se você está indo numa direção, você se arrependeu, você muda a direção totalmente contrário daquilo que você estava fazendo, da onde você estava indo. Logo, se você está arrependido por ter machucado alguém, é importante que você reconheça isso e peça desculpa, mas também é importante que você tenha uma vontade de mudar a sua atitude para não repetir os danos que você causou. E como conclusão, nós entendemos que o nosso pecado ofende a Deus e assim coloca-nos em grande dívida para com Ele. Contudo, Ele mesmo pagou a dívida e sofreu a vingança da ofensa na pessoa do Filho, o qual derramou o seu sangue na cruz por nós. É pelo sangue de Cristo que nós somos perdoados. Veja, Deus tomou a iniciativa de se reconciliar conosco, mesmo sendo Ele o ofendido. Agora, como devemos viver em resposta a esse perdão? Como não ser gracioso tendo recebido tamanha graça? Deus nos convida a imitá-lo, a vencer o mal com o bem. Deus nos convida a vivermos em nossa vida a disposição para a reconciliação, para a construção da paz e da amizade. Por isso, em toda a nossa vida, como ofendido ou como ofensor, que a misericórdia triunfe sobre o juízo, que a reconciliação seja a nossa experiência em relação a Deus e a nossa iniciativa em relação ao próximo. Lembre-se, Deus tomou a iniciativa de se reconciliar conosco. Esta é uma experiência que Deus está dando para que nós possamos viver na comunhão com Ele. Portanto, tome essa experiência como iniciativa também na sua relação ao próximo. Não espere do próximo a atitude, mas seja você, tanto na posição de ofendido ou na posição de ofensor, a tomar a iniciativa para reconstruir a relação com o seu próximo. Que Deus nos abençoe nesta fé, nos fortaleça na sua palavra e que na ação do Espírito Santo sejamos santificados na sua vontade, para que a vontade de Deus em nossa vida seja visto em nossas atitudes. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.